pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos mais uma vez para ministrar mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo, aproveitando a oportunidade de explicar para você que já voltou para a escola, você vai continuar em casa aprendendo e estudando, né, através da nossa plataforma Gonçalves Dias, ok? E eu espero que você preste bastante atenção, tá? Que nessa aula de biologia nós vamos estudar melhoramento genético. Você vai entender o que significa o melhoramento genético, né? Para que ele serve. É um assunto que faz parte do conteúdo de biotecnologia. A biotecnologia é uma área da biologia em que a ciência ela leva em consideração todas essas informações biológicas, né? Para tentar, por exemplo, produzir substâncias químicas, técnicas que possam trazer beneficiamento dos seres vivos em benefício do ser humano. Você quer, por exemplo, produzir um remédio, um medicamento extraído de um ser vivo, então você tem aí a biotecnologia para fazer isso, tá? Então nós vamos falar agora do conceito de melhoramento genético. Vamos falar sobre exemplos de melhoramento, no caso de melhoramento animal. E aí eu vou falar para vocês sobre um conceito importante chamado de heterose ou vigor do híbrido. Cai bastante em provas de vestibular esse conteúdo aqui de heterose. Falar sobre propagação de variedades úteis, endogamia e eliminação de heterozigotos. E aí eu vou falar sobre os problemas decorrentes do melhoramento genético. Como tudo na vida, existem os prós e contras, né? Pode haver algo que é bom e algo que é ruim também. E aí vamos entender aqui sobre esses conceitos aqui. Bem, o que seria melhoramento genético, né, pessoal? A maioria das plantas, dos animais e dos demais organismos, como por exemplo fungos e algas, que constituem a nossa alimentação básica, ela foi domesticada e ela vem sendo melhorada em diversas regiões do mundo. Há milhares de anos, desde muito antes da descoberta dos mecanismos de herança biológica. Então, tudo que a gente consome, ele é um produto de vários cruzamentos. Desde os primórdios da humanidade, as pessoas elas já vinham fazendo esses cruzamentos, tanto de animais como de plantas. Tudo com o objetivo de identificar características boas, que trazem benefício para o ser humano, e tentar perpetuar essas características na natureza. Porque se elas forem perdidas, o indivíduo ele vai ter o seu lucro diminuído, por exemplo. Então, uma criação de gado é importante que se produza, por exemplo, animais que produzam bastante leite, né, bastante carne. São características genéticas que devem ser conservadas e devem ser perpetuadas. Então, o melhoramento genético ele tem essa visão de tentar perpetuar características boas, características que possam trazer um benefício produtivo, econômico, tá? Então, o melhoramento genético ele consiste em selecionar as características das espécies. Primeiro, você vai identificar as características que são rentáveis, que são ótimas para a produção, né, para o cultivo, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com planta. Então, você vai identificar essas características que são qualidades boas, tendo em vista a sua utilização, tá? No caso, pelo ser humano. Então, antigamente, esse tipo de melhoramento ele era feito de forma intuitiva. O cara via, por exemplo, uma galinha que colocava bastante ovos, por exemplo, e cruzava com um tipo de galo, né, que tivesse também essa mesma linhagem. Tudo com o objetivo de perpetuar essa característica, de ser mais produtivo, tá? Com esses conhecimentos, né, advindos da genética, por exemplo, e com os conhecimentos que já eram usados pelos povos antigos, com esses novos conhecimentos e o desenvolvimento de novas técnicas genéticas, tornou possível racionalizar e aperfeiçoar esses métodos científicos. Então, hoje nós temos um melhoramento genético bem mais metódico, né? É utilizado conhecimentos da ciência que possam melhorar ainda mais. Antes as coisas eram feitas de forma intuitiva, agora a gente utiliza o método científico, agora com o objetivo de proporcionar
esse melhoramento de forma mais aperfeiçoada, ok? Uma importante contribuição da genética para a agricultura e a pecuária foi mostrar que quase todas as qualidades de valor econômico são condicionadas por genes que sofrem forte influência do fator ambiental. Isso proporcionou a escolha de técnicas mais eficientes de seleção. Então, tem alguns genes, por exemplo, que sofrem mais influência do fator ambiental. Tem outros genes que têm mais influência do fator genético. Então, quando você tem esses conhecimentos, você consegue apurar ou até mesmo fazer com que uma determinada característica seja expressa de forma mais aperfeiçoada. Ok? Exemplo de melhoramento animal que eu posso citar para vocês aqui, pessoal, é a produção de uma nova raça de gado bovino. Então, cada vez mais raças são criadas pelo mecanismo de melhoramento genético. Por exemplo, o gado Santa Gertrudes. Antes essa raça não existia. Então, o gado Santa Gertrudes, ele é resultado do cruzamento de duas variantes de gado bovino. Quais são essas variantes? Eu tenho aqui o gado Shorton, que ele é um excelente produtor de carne e de leite, tá? Muito bom nesse processo de produção de carne e de leite. Só que, em compensação, essa raça, essa variante aqui, ela é muito sensível a pragas e ao calor. É um tipo de gado que era mais criado lá na região sul do Brasil, por exemplo, né, que o calor é menor. Agora, essa outra raça, bem aqui, o gado Zebu, né, ele é péssimo produtor de carne e de leite, mas em compensação, ele é resistente a pragas e ao calor. Então, eu tenho um que produz bastante carne e leite, mas é pouco resistente a pragas e ao calor, e o outro produz pouco leite, pouca carne, mas ele é mais resistente. Então, qual seria a ideia? Eu vou tentar unir aí as características boas de um com as características boas do outro. Tentar fazer com que esses indivíduos promovam o cruzamento entre eles para ver se os descendentes possam juntar essas características. Lógico que, por exemplo, eu vou ter aí, na descendência desses dois indivíduos, aquele filhote que produz pouca carne, pouco leite e ainda não é resistente a pragas e ao calor. Esse não é tão viável economicamente. Mas, consequentemente, vai ter aqueles descendentes que serão o resultado da junção das características boas. Ou seja, eu vou ter um filhote ali, um descendente, que produz muita carne, muito leite, ainda é resistente ao calor e às pragas. E esse descendente que deu resultado, que foi resultante, é a raça do gado Santa Gertrudes, tá? Ele é um excelente produtor de carne e de leite e ainda é resistente a pragas e ao calor. Isso aqui é um exemplo de melhoramento animal. Ou seja, você juntou características viáveis aqui economicamente para que uma nova raça, uma nova variante aparecesse que trouxesse benefício. Isso é biotecnologia. Eu estou aproveitando características dos seres vivos, né, que trazem benefício ao ser humano. Ok? E aqui eu não tive, pessoal, manipulação do DNA. Eu simplesmente promovi cruzamento entre esses indivíduos. Ok? Pessoal, um outro tópico importante a respeito desse assunto é esse conceito de heterose ou vigor do híbrido. O que seria heterose, né, pessoal? Esse cara aqui, ó, o norte-americano George H. Chu, tá, ele descobriu que o cruzamento de duas determinadas variedades de milho produzia plantas mais vigorosas, mais resistentes a doenças e com espigas maiores e mais uniformes que as das variedades parentais. Daí essas plantas são chamadas de plantas híbridas. Tá? Vamos analisar a seguinte situação. O milho que nós comemos atualmente, ele não ele é um tipo de milho que não é semelhante aos os primeiros milhos que existiram. Os primeiros, eles eram bem menores, não tinha tanto caroço de milho na espiga, não era um milho tão homogêneo, tá? Ele era tinha pouca característica importante para o ser humano.
era menos produtivo, tá? E aí ele é resultado, o milho atual, ele é resultado da junção de várias características, de várias gerações que resultaram num produto que tem características boas para o ser humano. Por exemplo, eu tenho aqui, o milho atual, ele é resultado do cruzamento de 4 linhagens de milhos, ok? Eu tenho uma linhagem A, B, C e D. Eu tive um primeiro cruzamento em que a linhagem A foi cruzada com a linhagem B, que resultou no híbrido. Esse híbrido é o híbrido AB, que tem ambas as características boas da linhagem A e da linhagem B. Por outro lado, eu tenho uma outra linhagem que é resultado do cruzamento da linhagem C e da linhagem D. Resultou no híbrido C e D. Esse híbrido C e D tem as características boas tanto da linhagem C quanto da linhagem D. Então eu tive aqui 2 híbridos simples, ok? Esses 2 híbridos eles foram cruzados entre si e geraram um duplo híbrido. Esse duplo híbrido tem as características do híbrido A, B e do híbrido CD. Consequentemente, aqui nesse indivíduo, eu tenho as características boas das 4 linhagens. E o que seria a heterose, ou vigor do híbrido? Significa dizer que as características que estão aqui nesses indivíduos apresentam-se em heterozigose, ou seja, são características resultantes de alelos heterozigotos, tá? Que apresentam características boas, ok? Pessoal, e o que é a reprodução assexuada? É quando eu tenho um indivíduo em que eu vou promover a reprodução desse indivíduo e ele vai gerar descendentes idênticos, tá? Sem que haja um parceiro sexual. Vou dar um exemplo aqui da enxertia. O que seria a enxertia? Nós sabemos que as plantas, eu posso tirar um galinho de uma planta e desse galinho eu posso produzir outras plantas, tá? E essas plantas que são produzidas, elas são descendentes idênticos. Então, se eu quero propagar as características boas de uma planta qualquer, eu tenho que promover o quê? A reprodução assexuada dessa planta. E a enxertia é um exemplo de reprodução assexuada. Como é que acontece? Eu tenho aqui, ó, uma planta que foi cortada, um galinho dessa planta, né, de uma outra planta, e aí eu posso encaixar nessa planta que ainda está fincada no solo, o galinho de uma outra planta, e esse galinho ele pode dar resultado, pode continuar a promover o brotamento. E essa planta ela pode ser plantada várias e várias vezes, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de reprodução assexuada que aconteceu, é o caso da laranja da Bahia, tá? A laranja da Bahia ela apresenta algumas características boas economicamente, tá? E aí ela foi propagada, as plantas dessa laranjeira, ela foi propagada, por exemplo, para a Califórnia em 1870. Inicialmente o cara levou 2 mudinhas para lá e essas mudinhas elas foram sendo replantadas e essas mudas que foram sendo produzidas, elas foram sendo distribuídas para toda a população da Califórnia. Atualmente, nós temos várias lavouras de laranjas da Bahia, lá na Califórnia, ok? Uma outra forma também de promover a propagação das características boas de vegetais é o caso da cultura de tecidos. Hoje em dia nós podemos utilizar substâncias químicas que contêm hormônios vegetais, né? Esses hormônios vegetais, eles vão estimular a diferenciação celular, vão estimular a multiplicação dessas células vegetais que vão formar tecidos e, consequentemente, podem formar novas plantas. E aí essas novas plantas que vão sendo geradas em laboratório podem ser replantadas. Consequentemente, como elas são resultado da cultura de tecidos, elas serão clones, né? Elas são, na verdade, um exemplo de reprodução assexuada, porque elas apresentam as mesmas características do vegetal mãe, que foi de onde foi tirado as células
que estão sendo cultivadas, ok? Uma outra forma também de se promover a propagação das boas características, né, desses seres vivos é promovendo a endogamia. Isso acontece principalmente em animais. Tá? É endogamia e eliminação de heterozigotos. Sabe quando você tem ali um animalzinho de uma raça que tem características bem homogêneas e você não quer que essas características se percam ao longo das gerações? É o que a gente pode ver, por exemplo, com cachorros, né? Você faz cruzamentos de cachorros com o objetivo de não perder, por exemplo, a característica da raça, né? Então, por exemplo, animais de uma determinada raça, ela vai ter um documento chamado pedigree. Esse documento ele vai diagnosticar que aquele indivíduo ele é raça pura. Por que ele é considerado uma raça pura? Porque ele é resultado de um cruzamento, de vários cruzamentos que foram ocorrendo de várias gerações entre indivíduos semelhantes, né, que apresentavam características semelhantes. E geralmente se faz cruzamento entre indivíduos da mesma família, até mesmo cruzamentos consanguíneos, para que as características da raça não vá se perdendo, né? Então a segregação e a recombinação gênica, que ocorre na reprodução sexuada, ela vai criar a cada geração novas misturas gênicas. Isso aqui não é bom para o melhoramento genético nesse sentido, porque as características boas elas podem se perder. Então, para diminuir esse aumento dessas novas características, você promove a endogamia, que é você cruzar o indivíduo com outros indivíduos da mesma família, tá? E aí, nas plantas, a gente tem a autofecundação, que as plantas elas têm, por exemplo, as flores hermafroditas, que eu posso ter numa mesma flor, ela pode se autofecundar. Já no caso dos animais, não tem como haver a autofecundação, porque os animais eles não são, no caso dos animais que a gente conhece, eles não, a maioria não é hermafrodita. Mas eu posso cruzar animais da mesma família, né? Posso pegar um animal que é primo do outro e pode promover o cruzamento entre eles, tá? Agora existe um problema que essa pouca variabilidade genética pode gerar, tá? A pouca variabilidade genética ela diminui a adaptação ambiental. Outro problema que é decorrente do melhoramento genético é justamente a incapacidade que indivíduos que são iguais têm de se adaptar a determinadas situações. Por exemplo, em 1845 a 1849, na Irlanda, foi um período de fome, doenças e emigração em massa. Tá? Entre 1845 e uma data variável entre 1849 e 1852, em que a população da Irlanda se reduziu entre 20% a 25%, graças ao fungo Phytophthora infestans. O que aconteceu? Essas pessoas elas se comiam batata, né? Elas plantavam, tinham grandes monoculturas, grandes plantações de batata. Só que como elas são resultantes de cruzamento, eram todos vegetais de um mesmo tipo. Então, como era de um mesmo tipo, veio uma praga desse fungo e ela alastrou tudo, destruiu tudo. Por quê? Por causa da pouca variabilidade genética. Então, essa foi a nossa aula, pessoal, sobre melhoramento genético. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai estar mostrando para vocês mais exemplos em outras questões, em outras aulas sobre exercício, tá? A gente pode até citar o caso do milho. O milho ele é muito afetado, por exemplo, se você tem grandes monoculturas, né, com indivíduos com a mesma característica genética, essa monocultura ela pode ser devastada por alguma praga, ok? A gente vai para a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.